muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br. Taina Franco na área, sempre trazendo uma pauta interessante, um artista incrível. E hoje é dia dela, Flávia K, aqui comigo na Rádio Difusora, nesse modelo quarentena ainda. A gente está fazendo as entrevistas a longa distância, mas ela está aqui para contar um pouco da história dela, cantora, compositora, pianista, enfim, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, Tainã. Imagina. Prazer participar. Gente, a gente lançou música semana passada que a gente lançou seu som, Flávia? Semana passada, exatamente. Olha, lançamos o som dela aqui já na rádio, aí eu falei, viu, semana que vem a gente já marca de bater um papo para conhecer. Cara, eu ouvi seu som, eu achei muito incrível, na verdade, até mandei mensaginha lá falando que eu tinha amado. E você é bem novinha, né? Você tem uma pegada bossa, jazz, você tem toda uma... O seu som é muito trabalhado, né? Tem um monte, você entende ali que tem um monte de referência que, inclusive, não é muito comum, né? Para as pessoas mais jovens, exceto se tem referência em casa, né? Uhum. Quero começar sabendo como que foi aí a tua relação com a música na infância, seus pais, quem que te estimulou aí? Então, aí para música. Os meus pais, eles são muito envolvidos com arte, né? O meu pai, ele é artista plástico, minha mãe é publicitária, mas ela é artista de tudo, assim, sabe? E o meu pai, já quando eu tava na barriga da minha mãe, ele colocava aqueles fones grandes, assim, na barriga dela, tocando jazz, pra você ter uma noção. E no fim deu certo. Acho que ele talvez queria ter uma filha musicista, né? E falou, bom, deixa eu já tentar desde cedo. Estimular ali, né? Já dentro do ventre. Ele acho que leu, eu não sei se ele leu na época em alguma revista, esse lance de colocar música para tocar e tal. Eu não sei se ele leu isso, enfim, eu sei que ele fazia isso e desde sempre, desde neném, assim, ele já colocava música para eu escutar. Então, tipo assim, o meu pai, ele é mais do jazz, do soul, e minha mãe é mais da bossa, da música brasileira. Então, essa mistura aconteceu exatamente por causa disso, porque um queria me mostrar um lado e a outra queria me mostrar o outro lado. E aí virou essa mistura que virou meu som hoje. Não, e a bossa tem muito das referências do jazz, né? Se você pega a história da bossa, né? Mesmo os músicos, não estou nem dizendo os cantores, mas os músicos que acompanhavam, né, esses cantores aí, referência na bossa nova, eles tinham uma pegada do jazz, né? Jazzística, total. A questão dos acordes, né? As harmonias da bossa são total jazz, né? É uma mistura aí da música brasileira, do jazz virou a bossa, né? Acho incrível, adoro. Eu também gosto. Quando você decidiu que isso ia ser a sua vida, assim, porque eu vi que você é pianista, além de compositora e cantora, né? Já pequenininha, você escolheu um instrumento, como que foi essa sua relação aí com o instrumento? Porque cantar é uma coisa, né? Tocar é outra. Cantar já era natural de neném, assim. Minha mãe fala que ela cantava para eu dormir e eu cantava de volta, tipo neném. Então, cantar já foi uma coisa assim natural de quando eu nasci, real, assim. Às vezes eu falo, as pessoas não acreditam. Mas, e o piano foi assim, na casa dos meus avós, por parte de pai, tem um piano, porque meu avô gosta de tocar piano, ele não é pianista, mas em algum momento ele teve a oportunidade de ter um piano e ele tem um piano lá. E eu ia lá na casa dos meus avós, criança, via o piano e um dia eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero tocar piano. Eu tinha acho que tipo 4 anos, mais ou menos. E ela, ai, que piano que é? Ah, essa menina é muito criança. Não, deixa ela crescendo, né? Depois a gente vê. Não vou pôr ela em aula de piano agora, não. Tá muito cedo. Aí, nisso, minha avó um dia me deu um tecladinho de brinquedo. Era um tecladinho pequeno para criança, mas as notas eram certinhas, igual de um teclado normal. E eu ficava brincando naquele teclado o dia inteiro. Até que um dia eu comecei a tocar uma musiquinha da escola, tipo, sozinha, aprendi sozinha. Ia tocando as notas, escutando, e eu aprendi a tocar uma musiquinha da escola.
E minha mãe tava fazendo comida na cozinha e ela veio assim assustada, achando que era um dos meus irmãos mais velhos, Aham. que na época eram adolescentes. Mas não, era eu. Aí ela, putz, então isso é sério mesmo, vou ter que dar um jeito de colocar essa menina para fazer aula de piano. Então começou aí, a escolha do instrumento foi assim. Já pequenininho. É legal isso, né? Da Sim. família estimular também. Não só estimular já lá no ventre, ainda lá no ventre, né? Mas olhar para a criança e ver que ela tem uma habilidade e ajudar a criança a desenvolver isso, né? É super Exato. importante. Não só, ah, não, aí você se tornou uma cantora, compositora e tal, mas acho que qualquer criança, né? A infância, você tá ali receptível a todos os estímulos, né? E a Com música é uma certeza. coisa muito transformadora na vida de uma criança, em termos de cognição mesmo, né? De Uhum. aprendizado. Isso é muito legal ter os pais que estimulam mesmo, né? Sim. Essa linguagem, essa arte na criança, né? É, eu acho muito legal. E daí para você, tá, começou criancinha, pianinho, tal, e aí falou, tá, vou entrar no estúdio e vou gravar. Como que foi esse momento para você? Você passou por aquela fase, porque você é novinha ainda, né? Sim. Porque assim, quando você começa, tem a fase de tocar em barzinho, de tocar cover, né, Sim. de você querer ali reproduzir as músicas dos artistas que você gosta, que combina com a tua sonoridade, enfim. Como que foi Uhum. esse processo para você? E se você chegou a ser a cantora do barzinho, fazendo voz, enfim. Bom, deixa eu voltar aqui. Assim, a minha infância inteira eu passei cantando na igreja. Então, tipo, essa iniciação, assim, de cantar para as pessoas e tal, foi mais no ambiente da igreja evangélica, que foi aonde eu cresci. Quando eu tinha uns 12 anos, meu pai, que ele trabalha na área da educação, ele arrumou um show para eu fazer com 12 anos. E eu, assim, eu tinha esse lance da música brasileira, mas eu gostava mais na época de jazz, gostava mais de soul, de funk. Então eu não ouvia tanto música brasileira, eu escutava mais, sei lá, Stevie Wonder, Brian McKnight, essas coisas do R&B, sabe? Era mais a minha vibe nessa época. E aí, um dia, o meu pai arrumou lá, ele chegou em casa e falou assim, ó, eu arrumei um show para você fazer. Que foi, assim, a minha iniciação para carreira profissional mesmo, assim, de tocar nos lugares. Aí eu falei, ah, legal, beleza, mas e aí? Ele, então, o cara lá perguntou se você canta MPB, eu falei que você canta. Aí eu, tá bom. Ótimo Aí jeito, eu, pai. exato. Aí eu falei, então tá bom. Aí lá fui eu fuçar tudo de MPB para aprender a cantar, coisa que eu não cantava. E aí não tinha banda, não tinha nem dinheiro, eles não tinha cachê. Aí então meu pai tocou violão, minha mãe fez backing vocal para mim e eu cantei e toquei teclado em algumas coisas. E aí foi aí que começou essa coisa de cantar fora. Depois disso, quando eu tinha entre 13 e 14 anos, eu fiz bastante festa. Eu não cheguei a fazer barzinho, mas eu fiz bastante festa. Festa de 15 anos, festa de Uhum. casamento, coisa assim, que aí é aonde você tem que aprender a cantar de tudo, né? Você tem que cantar tudo, o que você ama e o que você odeia, né? Te dá uma amplitude de repertório, né? Total. Aí eu fiz, entre 13 e 14 anos, eu fiz isso, de cantar nas festas. Aí que acontece? Quando eu tava quase fazendo 14 anos, eu conheci o Ed Mota. E eu conheci ele, né, num camarim de um show, porque eu sempre fui muito, muito fã. Eu chorei e tal, não sei o quê. E ele ficou super impressionado. Ele falou: o que que essa menina de 13 anos tá chorando aqui porque me conheceu, né? Tipo, mais o menor. E aí. É porque o Edmota, ele tem uma super extensão vocal, enfim, né? Tem as notas e tal, mas ele não tem um público muito infanto-juvenil, né? Não é Não, de jeito nenhum.
Vai, E Flávia, lá aí no camarim do moço, chora, ele quer entender aquilo. eu chorava tanto, porque na época era meu sonho conhecer ele, era meu sonho, porque eu ouvia muito. Acho que era o único artista brasileiro é, atual, assim, né? Que não fosse tipo, Elis Regina, Tom Jobim, que eu ouvia real, assim, que eu era realmente muito fã. Era o Ed Mota. E aí eu tinha o sonho de conhecer ele. Um dia eu consegui dar um jeito de furar lá e entrar no camarim. Meus pais, né, sempre junto comigo. Meu pai também, super fã, minha mãe também. Então, tipo, eles sempre assim, eu falava, eu queria muito conhecer Ed Mota. Aí eles iam lá comigo, não, vamos lá no show, a gente vai tentar, a gente não sei o quê. Eu conheci ele. E ele ficou muito impressionado, né, por eu estar lá tão nova, sendo fã dele. E me deu muita atenção naquele dia. E aí, minha mãe pegou no celular e mostrou um vídeo que eu tava cantando. E ele ficou impressionado. Ficou muito impressionado, me passou o contato dele. E a partir daí, a gente começou a manter contato. Eu sempre que Virou eu... best do Ed Mota, gente. Virou best. Tipo isso. Aí, sempre que eu gravava alguma coisa, fazia algum vídeo cantando em casa, e tal, eu mandava para ele me dava dica, me elogiava, não sei o quê. E até que um dia ele me chamou para cantar num show dele, de surpresa, assim. Eu tava na plateia e ele me convidou. Vem aqui cantar uma música. Você não morreu, infartou? Eu Assim? morri depois, mas na hora eu não sei explicar. E você já tinha, você falou que fez os shows lá com seus pais, aí tocou em festa. Você já tinha subido em palco, assim, como um palco de Edmota mesmo, uma coisa. Então, aquele primeiro show, esse que meu pai arrumou, era um show num lugar muito grande. Era um, juro, Olha esse seu pai, gente! era um Tô chocada. congresso, era um Ah, congresso de entendi. professores. E foi num teatro enorme ali, acho que foi na Liberdade, se eu não estou enganada. Um teatro enorme que tem ali, tinha, sei lá, 2.500 pessoas. Tinha muita gente, tipo, para ser o meu primeiro show. Então, tipo, foi assim, se ali eu não aguentasse o tranco, aí já era, entendeu? Aí foi ali, foi a prova. Aí depois daquilo ali, Tudo tranquilo. Um show foi de boa. improvisado, 2.500 pessoas num palco gigante, daqui para frente eu encaro qualquer coisa. Exatamente. Entendi. Mas esse do Ed foi muito legal. Era um show no Shopping Pátio de Higienópolis e tava lotadíssimo, assim, lotadíssimo. Mas eu dei uma tremidinha, assim, mas rolou. E aí, depois disso, o que aconteceu? Eu fui parando de cantar nas festas e fui começando a circular nos shows da galera, dos artistas e tal, para conseguir ter contato com as pessoas, para aí conseguir ingressar nas minhas músicas autorais, Aham. gravar, conhecer produtores e tal. Então, meio que foi a partir dessa coisa do Ed Mota que deu essa virada para eu ir fazer meu som autoral, conhecer outras pessoas do círculo da música mesmo. Você já compunha? Você já escrevia música quando ou você porque tocava os covers e tal, mas você tinha um Uhum. caderninho assim que você deixava umas coisas escritas e tal? Então, eu tinha mais ou menos. Eu não escrevo letra, né? Eu faço só a melodia e a Melodia. harmonia. Então, eu tinha algum começo de alguma coisa, sabe? Uns trechinhos muito curtos, mas eu nunca tinha parado para me dedicar a isso, me dedicar à Uhum. composição, né? E a minha mãe, ela desde muito nova já escrevia poesia. Então, ela queria me incentivar a fazer música e ela fazia as letras. Então, ela vinha com letra e me entregava, falava, ó, eu tenho essa letra aqui, eu fiz para você, pensando em você. Então, e ela fazia inclusive pensando na minha idade na época, né? Uhum. Tipo, ela tá, não ia fazer tipo uma coisa para ela, fazia para mim, assim. Tipo, pensando, falava, ó, tenta fazer uma música para essa letra. E aí, de tanto ela insistir, eu comecei a fazer. Mas eu não achava que eu tinha capacidade de fazer. Eu fazia, achava ruim, enfim. Não gostava. Mas de tanto ela insistir, eu comecei a me dedicar e fazer. E aí que surgiram as composições do meu primeiro EP, que é o Tudo Que Sou, que eu lancei em 2014. Uhum. Já com o seu trabalho autoral já, né? Exato, é.
Flávia, você falou, não, toquei com o Ed Mota, lá no Subi no Palco com o Ed Mota, comecei a circular em shows, né, para conhecer a galera. Com quem Uhum. mais você tocou, assim, cantou, né? Que outros palcos você subiu, assim, de artistas mais Então, consagrados? Tem uma listinha ali que eu tô sabendo. tem um pouquinho. Quem me apadrinhou assim depois do Ed Mota foi o Wilson Simoninha, que foi, assim, tenho muito carinho por ele, que ele foi uma pessoa assim, que me ouviu, foi a mesma coisa. Conheci ele e tal, minha mãe, e tal, ela canta, dá o cartão, aquelas coisas, né? Uhum. E ele super gostou, e aí toda vez que eu tava no show, assim, ele me convidava, vem aqui, dá uma canja. Tipo, isso aconteceu umas 10 vezes, pelo menos. Então ele me apadrinhou real, assim, de me chamar, e a partir de cantar com ele, eu comecei a cantar com outras pessoas, porque aí um via no show, não sei o que, ele falava de mim pra outra pessoa, então aí eu cantei com o Max de Castro, que é irmão dele. Irmão. Participei com o Jair Oliveira algumas vezes também, o Jair é demais. Quem mais? E aí teve os outros artistas, assim, que eu não cheguei a subir no palco, mas que eu fiz uma amizade, assim, de mostrar o som, deles me darem conselho, deles, sabe, de ter aquele Uhum. apoio, assim. Por exemplo, o Ivan Lins, que eu conheci ele também. Menina, só os medalhões da música popular brasileira, né? Assim, o xodó da MPB Brasil. Gente, tô chocada, Ivan Lins. O Ivan Lins, acho que veio, eu tô pensando na sequência, assim, que eu fui conhecendo. Eu acho que depois do Simoninha, do Max e do Jair, veio o Ivan Lins. E o Ivan Lins é uma pessoa, assim, que eu nunca cantei com ele, mas ele sempre me ajuda escutando as minhas coisas e falando o que ele acha e tal. A gente troca muito e-mail falando do som e tal. Ele é incrível, é uma pessoa maravilhosa. E eu também gravei uma música dele, né? A Iluminados, que tá no meu primeiro EP. Fiz uma versão meio soul black, assim, da Iluminados. E, puxa, ele é demais. Aí depois veio o Luiz Melodia, que infelizmente faleceu muito cedo. Sim. Mas ele também, assim, me recebeu com muito carinho, gostou de mim, gostou do som. E o Luiz, todo show que eu tava era a mesma coisa. Ele não me chamava para cantar, mas ele pegava e falava, eu quero falar um negócio aqui. Aí falava, tem uma menina, Flávia Kai, falava pra levantar, tipo, no meio do show, assim. Ela é demais, não sei o que, grava o nome dela, essas coisas, assim. Então, Luiz Melodia tem um carinho enorme, assim, por ele. E depois, né, depois que ele faleceu, o Tony Tomé, que foi o produtor dele por muitos anos, fez um show de homenagem. E esse show tinha Paula Lima, Chico César, Arnaldo Antunes, Anelisa Assunção, Céu, e um monte de gente assim que ele convidou. E o Tony me convidou para participar dessa homenagem. E foi assim, nossa, foi uma emoção assim poder fazer essa homenagem. E o Tony me contou, que é uma coisa que eu não sabia, que o Luiz, ele estava planejando me convidar para participar de um show dele. E não deu tempo disso acontecer, né? E então, assim, poder fazer essa homenagem depois foi incrível, assim. Foi demais. Foi uma emoção. Luiz Melodia também não é para qualquer um, né, minha amiga? Ele é. Ele foi demais. Um cara realmente incrível, assim, na música brasileira, né? Incrível, eu adoro. Nossa, mesmo. Quantas emoções! Quantos anos você tá, Flávia? 48? Para passar tudo 23. E teve a mais recente das loucuras, assim, foi num show do Jimmy Bullhorn, que ele tem vários sucessos da disco music, né? Uhum. Foram hits aqui no mundo, enfim. Que eu dei uma canja no show dele, que foi a coisa mais doida da vida, assim. Tá, como você foi parar? Como que foi essa ligação? Eu fui no show, fui lá para assistir. Você nunca vai no show para assistir, né? Já sabemos. Gente, vai no show da pessoa a trabalho. Vai a trabalho. A carteirinha já veio ao trabalho. Meu,
Eu tava lá, tava bem na beirada do palco, eu e meus pais, assim, bem, tipo, na frente, assim, curtindo o show e cantando. A gente tava cantando, assim. Aí o Jimmy Borrone viu que a gente tava animadão e deu o microfone pro meu namorado. Falou, canta aí. Aí ele falou assim, não, não, canta ela. Tipo, falou, não, pra ela, dá o microfone pra ela. Ficou apontando pra mim. E o Jimmy Borrone deu o microfone pra mim. E aí você roubou o show do moço. E eu comecei a cantar lá de baixo. Era na áudio. O palco, ele dá, tipo, pra cima da minha cabeça, assim, é muito alto. E eu comecei a cantar. Aí ele ficou, meu Deus, sobe aqui. Bota ali em cima do palco. Meu pai me pegou, me jogou, assim, em cima do palco. Me rolei, assim. Quebrou uma Subi. perna e você lá com o microfone na mão cantando. Juro, nossa. Eu fiquei toda doída no dia seguinte, sinceramente falando. Porque foi uma aventura. Aí eu fui lá, levantei, peguei o microfone e fiquei cantando. Fui lá pro meião do palco, assim, e fiquei cantando. Foi muito louco, assim. E um monte de gente me reconhece, porque tava lotado. Um monte de gente me reconhece por causa desse dia. Olha pra mim e fala, você é a menina do show do Jimmy Borrone? Até hoje. Já ficou marcado já. Ficou. Demais. Que demais. E aí, Flávia, além de todos esses nomes, tem outros tantos nomes. A Flávia tem um site, flaviak.com.br. Lá você pode conhecer um pouquinho da história dela, né? Saber aí essas parcerias que ela fez ao longo desses 125 anos vividos. Mas me fala uma coisa, a música que a gente lançou na rádio é uma música do Seu Jorge, certo? Certo. Ela, na verdade, não é só do Seu Jorge, né? Ela fez sucesso na voz do Seu Jorge, que é a pessoal particular, mas ela tem 4 compositores. Um é o Seu Jorge, outro é o Magari Lorde, outro é o Peu Meu Rai e o outro é o Leonardo Reis. O Peu tocou com a Marisa Monte também, né? Um tempão. Sim, sim. Marisa Monte. Já são artistas, não são só compositores, né? São artistas consolidados, o Magari também, né? Sim. E, enfim, eu toco essa música, pessoal particular, no meu repertório há muito tempo já. E sempre fiz essa versão, assim, mais lenta, sabe? Nossa, ficou linda, gente. Ficou muito linda. Entrou para a programação da rádio já. Eu amei. Ai, que legal. Amei. Obrigada. Fico feliz. Toma essa da vida, Seu Jorge. Ficou feliz. Quando a pupila supera o mestre, né? Que isso. Ficou linda mesmo. Não, combinou a sonoridade, a melodia, a sua voz, enfim, com a música em si, né? Achei que ficou demais. Eu acho que ela chegou nesse resultado exatamente por ela estar no meu repertório há tanto tempo, assim, sabe? Aquela coisa que você sempre tá tocando e vai... É uma coisa que você tocou tanto que ela se torna sua, né? Você, tipo, a sua identidade toma conta daquela composição, né? Eu acho que talvez por isso que ela tenha ficado assim tão orgânica. Ela parece às vezes até que é uma autoral minha. Se você ouve com as minhas outras músicas, por exemplo, do Janelas Imprevisíveis, que é o meu disco, que eu lancei agora no final do ano passado, ela parece tipo uma autoral às vezes, porque essa coisa de tocar tanto, você vai adaptando não sei o que pra você e daqui a pouco ela é quase sua, assim, né? Já faz parte ali, né? Não só do seu repertório, mas de você mesmo, né? A música tem esse poder, assim, de ocupar as suas entranhas, inclusive, né? É verdade, exatamente. Você lançou o disco no final do ano com quantas músicas, Flávia? São 10 faixas, todas autorais. A maioria, a música é minha e a letra da minha mãe, que é a Nete K, e tem algumas outras parcerias. No disco eu tenho mais um, assim, da minha listinha, que é o Roberto Menescal, o mestre aí da Bossa Nova. Mentira! Quem é Menescal, gente? Olha, eu recomendo a você que dê um Google para saber quem é o Menescal. Mentira, ele é outra pessoa, assim, que já há um tempo vem me aconselhando, vem me ajudando, escutando, sugerindo coisas para eu ouvir, para estudar, para não sei o quê. E a gente foi se aproximando, assim, até que um dia eu tomei coragem e convidei ele para participar do disco, de uma das faixas. Todo mundo te convidando, estava na hora de você começar a convidar as pessoas, não é mesmo? E, poxa, ele é incrível. Ele participou da Canção do Sol,
tocando guitarra e tal. E aí também no disco eu tenho a participação do rapper que é o Slim Rimografia, que é na faixa Ateliê do Silêncio, que é a faixa mais doida do disco inteiro. Futurista, loucura, assim. E eu também tenho a participação do Marcelo Meirelles, que é um violonista aqui de São Paulo, que é incrível. E o Marcelo, ele participa de uma faixa que se chama Sepatundere, que é uma música sem letra. Só vocais e o violão dele é maravilhoso, assim. Que demais. Você lançou mídia física? Porque não é do seu Lancei. tempo, mas antigamente, na minha época, na minha época as Eu pessoas lancei. lançavam disco. Que legal. É legal. Ó, eu sei que quem tá ouvindo não vai ver Mas você vai o poder CD, ver no mas eu vou mostrar. YouTube. Ai, que lindo. De quem que é a capa? Que lindo. Então, a foto é do Johnny Moraes, mas toda a arte de capa, encarte, enfim, tudo, a identidade visual, quem fez fui eu, junto com os meus pais que manjam da parte visual É também. verdade, né? Sua mãe lá nos Paranauê de publicidade. Exato. É uma empresa, né? Não é uma família. É um É tipo isso, CNPJ. assim, É uma todo empresa. mundo. A identidade visual, a direção de arte é da minha mãe também, figurino, enfim, tudo. Nossa, eu amei. Eu pergunto se lança mídia física, porque assim, a gente está num momento que é tudo Deezer, Spotify, né? Isso deixa mais barato, né? O custo do disco em geral, que o caro Sim, mesmo é o estúdio, né? O artista vai recuperar dinheiro do estúdio fazendo show. A gente está num exato. momento que não está rolando fazer show, né? Não Uhum, tem essa possibilidade agora, mas eu falo que eu sempre sinto falta do CD físico, justamente por conta do encarte, por conta das artes. Eu acho que tudo que você pensa enquanto design de um disco tem muito a ver com o que tá, com o que você vai ouvir, né? A capa do sim, disco é uma prévia do que você vai ouvir. sim, E é bastante colorido, né? Quando eu recebi as fotos, eu vi que tinha todo um cuidado estético, né? Tinha todo um propósito ali a ser sim. pensado, né? Que embora pelo menos a música que eu ouvi seja super delicada, ela tem uma classe, Uhum. e traz uma vibração, né, para cima, assim, achei demais. A gente na verdade, assim, antes eu era até loira, não tinha nem cabelo colorido, eu uso cabelo colorido desde 2017, mais ou menos. E a gente achou que isso foi muito legal, assim, para o meu visual, até porque a música que eu canto, é isso que você falou, ela é mais assim, ela é um pouco séria até, né? Ela é Sim. leve, delicada, mas ela é uma coisa séria, não é uma coisa assim super, uau, uhul, tipo, ela é mais. Não é a música da balada, né? Exato. E aí, às vezes passa uma impressão que eu sou uma pessoa muito séria, muito, tipo, às vezes até mais velha, né, por causa Sim. do tipo do som. E a gente pensou, putz, a gente podia pensar uma coisa diferente pro visual, uma coisa que eu me identificasse, né? E eu já tava há muito tempo querendo usar cabelo colorido. Foi a desculpa perfeita pro disco. E aí a gente, não, então vamos fazer isso. E deu muito certo, porque o que acontece? As pessoas começam a lembrar de você. Marca, né? Fica uma Uau, marca a menina do cabelo registrada. colorido que canta jazz. Que menina do cabelo colorido que canta jazz? Não tem, tipo assim. Olha, foi Então, um belo golpe publicitário. aí a gente quis fazer isso de ter esse visual mais jovem, assim, até porque isso sou eu, né? Não é uma coisa assim, Uhum. inventou pra ficar legal. Vamos Tipo, montar, né? isso é meu, tipo, eu já me visto assim, eu já gosto de ser assim. Então a gente aproveitou essa coisa da minha característica como pessoa para colocar para artista também, sabe? Eu acho muito importante isso que você está falando, né? Porque você é uma garota, né? Tem 23 anos e tal, tem a sua personalidade enquanto indivíduo, Uhum. mas o seu som realmente é um som que não é muito popular entre os jovens, né? Sim, Eu acho muito incrível esse link que você faz, justamente quebrando essa barreira, né? Porque quando você fala, vão num show de jazz, você imagina um monte de gente da minha idade sentadinho, né? aham, Comportadinho ali em silêncio, ouvindo som. Você não uhum. pensa em chegar e ter uma garota de cabelo rosa cantando, né? Exato. Então eu acho muito É, legal esse link que você faz, assim, porque eu acho que
a gente pensa, já foi feito tudo em termos de música, tudo em termos de 7 notas musicais, todas as combinações. E eu sempre acho que não, a música tem sempre algo a mais para oferecer, porque a música é mais do que só as notas que tocam, né? Ela é uma experiência completa, né? E você traz essa ruptura aí com o perfil de quem toca jazz, soul. Não ficar aquela coisa meio chata, assim, né? E eu amo, tipo, chegar no show de jazz e ficar sentadinha também, tipo, eu adoro. Eu também. Mas, né, é gostoso, é legal. Mas, tipo, é interessante a gente fazer isso, até porque eu acho, assim, que essa coisa do jazz, as pessoas pensam, o jazz, aquela coisa elitizada, aquela coisa não sei o quê. Então, tipo, às vezes é uma oportunidade que a gente tem de mudar essa cara do jazz, do soul, do neo soul, enfim, de não ficar aquela coisa que parece uma coisa de velho, entre aspas, assim, né, que as pessoas julgam elitista, enfim, uma coisa assim, né? Não precisa ser assim, pode ser uma coisa divertida, uma coisa agradável para todas as idades, enfim, não precisa ser aquela coisa assim que vai. Que não é para todo mundo, né? Que não é para todo mundo. São é para todo mundo, claro. São Paulo, especificamente, eu já frequentei bastante São Paulo. Falo de São Paulo porque o lugar que eu mais frequentei shows, principalmente de música instrumental brasileira. São Paulo tem músicos incríveis de música instrumental, né? Vira e mexe, tem um circuito instrumental muito forte, uma coisa voltada só pro jazz e para música brasileira instrumental, e é muito rico, e aí você vê como é plural a conversa da música, né? Como tem gente de todas as idades. Quando você pensa em jazz, claro, tem um estereótipo que você cria, que foi criado até televisão, mídia, enfim. Com certeza. Mas quando você frequenta o mundo, você vê que tem tipo violonistas super jovens, né, tocando. Muito. Se você pensar, por exemplo, o Amando Costa tá com, sei lá, 39 anos, 38 anos, ele é super novo, assim, se você for pensar numa geração de violonistas, né? Sim. Tem muita coisa acontecendo. Agora não tem nada acontecendo agora porque todo mundo tem que ficar em casa, né? Mas em termos musicais, o Brasil sempre pulsou muito, né? Música mesmo, e música de muita qualidade, músicos muito competentes, né? Sim, total. E tem gente muito mais jovem, assim, gente que tá agora com 19, 18, 19 anos. Tipo assim, gente da minha idade fazendo som muito bom, assim, muito incrível. Gente que estuda pra caramba, sabe? Músicos incríveis. Quem te acompanha Tem a Marina no Marques. disco? Quem me acompanha no disco? Seu pai, sua mãe. Não. Então, no disco, não é uma banda fechada em todas as faixas. É mais assim, na maioria das faixas, é o Robinho Tavares tocando baixo, que é um baixista, assim, que eu considero o melhor baixista do Brasil. Tipo, eu amo um monte de baixista do Brasil, mas o Robinho, ele é uma pessoa, assim, é um músico absurdo, assim, é uma honra poder ter ele no disco. Ele tocou na maioria das faixas. O Vitor Cabral tocando bateria, o Leandro Cabral no teclado, no piano, tem o Renato Times na guitarra, tem o Cidiel Vieira tocando contrabaixo em algumas outras faixas, que tem uma linguagem diferente. Tem o Sidmar Vieira, que tocou flugelhorn, que é tipo um trompete um pouquinho diferente. Quem mais? Não posso esquecer de ninguém, que é bastante gente. Tem o Renato Melo na bateria em algumas faixas. O Renato Melo me acompanhando nos shows ao vivo de vez em quando. Tem o Joe Produz na bateria. Nas que são mais R&B foi o Joe Produz. As que são mais brazuca foi o Renato Melo. As que são mais soul, mais jazz foi o Vitor Cabral. Então a gente vai encaixando os músicos dentro da linguagem de cada faixa, assim. No que eles têm de melhor, né? Nas características. Exato. Né? Legal. Exatamente. Tem o Herbert Medeiros também tocando teclado, nas que são mais R&B, as que tem mais efeitos foi o Herbert Medeiros, o Marcelo Meirelles no violão, o Menescal na guitarra em uma faixa,
E tem o Leandro Wesley na guitarra, também em uma faixa que é a Tom. Eu acho que falei todo mundo, eu acho. Gente, ó, tem que comprar o disco dela para você pulsar lá no encarte. Tá à venda? Tá à Exato. venda o disco? Tá à venda. É direto comigo. É só você me dar um oi lá no Instagram, @FlaviaKMusic, ou no Face, que é Flávia K Oficial, Uhum. ou no meu e-mail, que é contato@flaviak.com.br. É só você me Tem dar o um site salve, aqui, ó. um oi. Quem tá na Exato. rádio não tá vendo, mas depois você vai lá no YouTube para ver a carinha da Flávia e conhecer aqui. E ver o site dela que eu tô mostrando agora no iPad, que não dá para ver direito também, mas Tem tenta que fazer ver, né? um efeito especial aqui. E é só me mandar um oi que aí eu envio, né? É direto comigo. E esse disco eu tô muito feliz porque ele vai ser lançado em CD físico no Japão em setembro. E eu tô muito feliz com essa notícia. Como que você foi parar no Japão só para a gente entender também essas ligações que acontecem na sua vida? Que você é o epicentro de tudo que acontece, né? É meio doideira, né? Essas coisas que Nossa, acontecem. muito! Eu tô achando demais. E assim, o Japão, como eu fui parar no Japão, nem eu sei, para ser sincera. Na verdade, quando eu lancei o single Sem Glúten, que é uma das faixas do disco, que eu lancei antes do disco, o pessoal da Rambling Records entrou em contato comigo, que é uma gravadora lá do Japão, para colocar essa música numa coletânea. Então talvez tenha sido por ali, eu não tenho certeza. E aí a Sem Glúten foi para uma coletânea de artistas de música brasileira, num CD, lá da Rambling Records. Depois que eu lancei o disco, eu recebi uma mensagem, assim, eu não sei como que ele me achou, do Yusuke, que é o cara que cuida da parte de música brasileira da Disc Union, que é quem tá me lançando lá. Ele me mandou uma mensagem falando que tinha interesse em lançar meu disco lá como CD, né, CD físico. E aí começaram as negociações e deu tudo certo, assim, rolou. Ele sai pela Think Records e vai ser distribuído pela Disc Union, que é um site enorme e tem as lojas também lá, né? E a capa vai ser a mesma, porque às vezes tem artistas que mudam, né, a linguagem da capa, lançam discos com conceitos diferentes, vai ser a mesma capa, tudo, o mesmo conceito. Vai ser igualzinho, vai ser o encarte igualzinho. Eu acho que vai ter como é que fala? Tipo uma cartelinha assim com uma tradução dos créditos, entendeu? Não sei se para o inglês ou para o japonês, ainda não sei. A gente ainda tá nessa parte ajeitando tudo isso, assim, mas já tem data assim para lançar. Tô super feliz. Que demais. Olha, tem que passar logo essa pandemia para você ir pro Japão tocar, não é mesmo, minha amiga? Nossa, Porque nem me imagina, fala. todo mundo, Nem me todo brasileiro fala. que faz show no Japão fala que bomba, porque como tem muito brasileiro no Japão, quando o artista brasileiro vai para lá, os caras ficam assim, Sim. ávidos, né, de matar a saudade do Brasil e tudo. E os japoneses adoram, né, música brasileira. Eles adoram bossa, adoram, tipo... Nossa, sonho, né? Quando eu for, acho que eu chego chorando. Já entro no avião chorando, chego lá chorando. Chegando no Japão, a gente faz uma entrevista direto, assim, faz um link direto para a rádio. Adoro, adoro. Acontece a experiência Made in Japão da Flávia K. Comigo hoje aqui na Rádio Difusora. Flávia, seu som já está no Spotify, está no Deezer, está nas plataformas digitais, dá para ouvir tudo lá. Todas as plataformas que você quiser, Spotify, Deezer, Tidal, Google Music, enfim. Todas, assim. Apple Music, Amazon, tudo. Tem no YouTube também. Tem alguns clipes que eu lancei que são referentes ao disco, né? Tem das 10 faixas, 5 tem clipe. Uau! O último que eu lancei foi da faixa Neon, que é a primeira faixa, que foi um clipe que eu queria ter gravado, mas como começou essa pandemia, infelizmente não foi possível de gravar em estúdio e tal. E é uma música muito interessante, assim, uma letra que eu falo para minha mãe que eu acho a obra-prima, assim, dela. Eu acho que é a melhor letra que ela já escreveu, que é da faixa Neon. E aí eu convidei 6 dançarinas de danças urbanas para dançarem essa música, para interpretarem. Então, cada dançarina é de um segmento de danças urbanas. Então,
Uma é de locking, outra é de walking, outra é de breaking. Então tem várias ali. Só que eu ia fazer isso oficial, mas aí cada uma gravou em casa dançando e a gente montou, ficou mais bonito, enfim. Esse é o mais recente, assim, o último que eu lancei. Que demais, que demais. Então, ó, vai lá no YouTube, conheça a Flávia K lá no YouTube, vai no site, o site também tem todos os contatos dela, e siga no Instagram. O Instagram dela, para você que está na rádio, fala seu Instagram. É @FlaviaKmusic. Flávia K Music. E para você que está vendo o vídeo pelo YouTube, tá aí embaixo do nome dela, é só você ir lá acessar. Vou deixar tudo linkado aqui, os contatos, para você conhecer mais o trabalho dela, que vale muito, muito a pena. E olha, assim que a gente sair desse momento pandêmico, tiver show em Sampa, você dá um toque. Com Combinado? certeza. Que eu vou Pode lá no deixar. show. Enquanto eu não subir Mas, no palco, eu não vou sossegar. Mas, ó, tá rolando live, viu? Todo domingo eu tô fazendo live aqui em casa, pelo meu Insta, YouTube e no Facebook também. Então a gente faz aqui, eu e o Júlio Mocil, que é produtor do meu disco, ele tá aqui também passando a pandemia na minha casa. Então a gente pega e faz o som aqui, toca as minhas músicas autorais. A gente toca bastante cover, assim, de coisa que a gente sempre quis tocar, sabe? Nunca teve oportunidade, a gente tá aproveitando agora essas lives de domingo às 9h30 da noite para fazer. Bom jeito de terminar e começar a semana, com muita cultura, com muita arte e música de qualidade. Flávia, amei te conhecer, obrigada pelo papo. Obrigada Eu que pelo agradeço. papo. Eu que agradeço, Tainã. Prazer, uma honra. Bom, ó, então quando tiver show, avisa que a gente divulga e eu quero te ver pessoalmente, ouvir sua voz pessoalmente. Demais, obrigada. Combinadíssimo. Então tá bom. Um beijo para você. Beijo. Tchau, tchau. Até mais. Até, tchau.